Salve, salve, meus caros e minhas caras, bem-vindos a mais uma aula aqui na Oficina de Estudo, o seu canal para quem precisa aprender e não tem tempo a perder. Teoria e técnicas de estudo para quem quer aprimorar a habilidade de estudar, ou seja, boa parte de nós. Bom, hoje nós vamos falar de como usar o ChatGPT para estudar. Romeu, o que é o ChatGPT? O ChatGPT, ele é uma tecnologia de inteligência artificial. Ele usa ali modelos de aprendizado de máquina e com a interação com os usuários, ele vai aprendendo o que mostrar e o que não mostrar quando você digita um texto. Ele usa técnicas de probabilidade. E como ele tem uma base de dados muito grande, uma cópia da internet, pelo menos até 2021, ele tem um volume gigante de dados que possam ajudá-lo a prever qual texto ele deve mostrar para você ou não. E isso muito próximo da linguagem, da forma como nós humanos conversamos. É muito importante você entender que o ChatGPT não é um ser. Ele não é um ser vivo, ele é uma tecnologia, uma ferramenta que usa tecnologias de aprendizado de máquina, depende muito da interação com os usuários para dizer se ele está certo ou errado. É bem importante você saber o que ele é e o que ele não é. Bom, dado que eu expliquei a ti que ele é uma ferramenta, você pode usá-lo desde que você use ele com prudência. Olha, quando você pergunta para ele, por exemplo, ei, me mostre um resumo do livro Dom Casmurro de Machado de Assis em 10 linhas. Ele vai apresentar, como eu vou mostrar para vocês. Só que você não sabe quais foram as referências que ele usou. Qualquer trabalho acadêmico sério, você vai precisar citar as referências. Quem são os autores que você usou para você apresentar as ideias que você está apresentando? No ChatGPT nós não sabemos quais são as referências. Isso, para qualquer trabalho acadêmico sério, é um problema. Você pode usar para uma consulta rápida, para um assunto que você ainda desconheça, mas saiba que as referências ali são ali nebulosas. Você não sabe de onde que ele tirou aquilo. O que leva ao segundo problema. A inteligência artificial, ela tem a capacidade de criar algo que se chama alucinação da inteligência artificial. Ela cria uma resposta que não é real. Eu já peguei isso no ChatGPT, tá? Eu fui perguntar lá sobre um tema para o meu doutorado, porque meu doutorado está relacionado com inteligência artificial e epistemologia, e ele inventou uma resposta nada a ver. Eu fui pesquisar, correr atrás da fonte que ele me sugeriu, e aquilo não existia. Não existiam 3 fontes que ele me sugeriu. Tá? Ele inventou a resposta. Isso é conhecido como alucinação da inteligência artificial. Já tinha sido identificado ali no modelo do Google, que é um concorrente, é o BART, que é o concorrente ali do ChatGPT, que foi feito por uma empresa chamada OpenAI. Então, você precisa tomar muito cuidado no uso dessa ferramenta. Use ela como um apoio. Nenhuma tecnologia é ruim ou é boa. Quem faz uso ruim ou bom da tecnologia somos nós. No nosso caso aqui, os estudantes. Então, se você usar a ferramenta como um apoio, é uma ferramenta de grande valia. Se você usar como um substituto para sua mente, né, como uma muleta para sua preguiça de pensar, você vai estar deixando de usar a melhor ferramenta que você tem, que é a sua mente. E eu, como filósofo, mestre, doutorando em filosofia e como tecnólogo, alguém que já trabalha há mais de 14 anos na área de tecnologia, vou te dizer, não inventaram nada melhor ainda do que a mente humana. É algo maravilhoso. Então, use esta ferramenta como uma ferramenta primordial e as outras como ferramentas secundárias. Legal? Agora, eu queria mostrar para vocês alguns usos do ChatGPT. Eu vou mostrar aqui, abrindo o próprio ChatGPT. A gente vai ver como é que a gente pode melhorar a escrita, como é que a gente pode pedir resumos de obras, de papers, melhorar o estudo de idiomas,
e como é que ele pode nos ajudar a fazer um cronograma de estudo. 4 exemplos que eu prometi para vocês de como usar o ChatGPT para estudar. O primeiro exemplo aqui, eu já deixei tudo pronto para a gente ganhar tempo. Para vocês que não conhecem, eu vou colocar o link, mas é chat.openai.com. Só digitem esse endereço, façam ali um cadastro simples e vocês vão poder acessar a ferramenta. Ela funciona em português, como vocês estão vendo aqui. Bom, o meu primeiro exemplo eu pedi, faça um resumo da obra Dom Casmurro de Machado de Assis em 10 linhas. Vamos supor que você está pesquisando alguma coisa sobre literatura, um trabalho para a escola, um trabalho para academia, e você precisa ler um resumo rápido da obra. Você não quer ler o livro inteiro, você precisa de algumas informações, um contexto. E ele fez aqui um resumo para mim, em 10 linhas. Dom Casmurro é um romance de Machado de Assis, publicado em 1899, que conta a história do narrador-personagem Bento Santiago, também conhecido como Dom Casmurro. Ele narra suas memórias de infância, juventude e vida adulta, incluindo sua relação com a amiga da infância Capitu e seu melhor amigo Escobar. Ao longo da narrativa, Bento suspeita que seu filho não é realmente seu, mas sim fruto de um caso entre Capitu e Escobar. A dúvida persiste e a história é contada de forma subjetiva, deixando em aberto a possibilidade de que Bento possa estar equivocado em sua interpretação dos fatos. O livro é uma reflexão sobre a natureza da verdade, da memória e das relações interpessoais. Olha que legal! Ele fez um resumo para mim, em 10 linhas, de um livro e me ajudou aqui a ganhar muito tempo. Pelo menos o contexto da obra eu já tenho. Vamos para o nosso segundo exemplo? Muita gente tem muita dificuldade em escrever, não sabe como escrever. Eu tenho até hoje, estou sempre estudando, e você pode usar o ChatGPT para te ajudar a melhorar esta técnica. Então, o que eu pedi para ele? Olha, faça um resumo sobre o que é inteligência artificial em 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso muitas vezes é pedido em vestibular, não é? Você precisa escrever um texto, um começo, meio e fim. Aliás, uma tese de mestrado e doutorado também tem esta característica. Só que, é claro, né, internamente ela tem uma estrutura um pouco mais complexa, porque você tem que apresentar o argumento, defender o argumento, enfim. Isso é uma outra discussão, mas em linhas gerais tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você tem dificuldade em como escrever um texto dessa forma, peça ao ChatGPT para te ajudar. Olha aqui, ele escreveu um texto, eu não vou ler inteiro porque é muito longo, né, mas ele escreveu um artigo aqui para mim, pequenininho, com introdução, desenvolvimento e conclusão sobre a inteligência artificial, como vocês podem comprovar. Aqui está idioma, mas na verdade é idioma, tá? Terceiro exemplo. Como que você pode usar o ChatGPT para aprender um idioma, melhorar o seu estudo em qualquer língua? Eu pedi para ele aqui, olha, explique-me a diferença entre o Present Perfect e o Past Tense com exemplos. Muitos alunos, e eu também, né? Por isso que eu falo, eu também sou um estudante como vocês. Eu tinha muita dificuldade de entender a diferença entre o Present Perfect e o Past Tense em inglês. São 2 tempos diferentes. E aqui ele me deu a explicação com os exemplos. Ó. Primeiro aqui no Present Perfect, né? Lendo rapidamente, o Present Perfect é usado para falar sobre uma ação que começou no passado e tem continuidade até o presente. Me deu alguns exemplos aqui. Já o Past Tense é usado para se referir a uma ação que ocorreu em um momento específico no passado e me deu aqui 2 exemplos também. Então, é uma baita ferramenta de apoio, desde que você use com aquilo que eu deixei claro na primeira parte do nosso vídeo, com prudência. E o último exemplo que eu queria trazer para vocês aqui é a parte do cronograma. Muitas vezes você precisa aprender um assunto num tempo determinado. Por exemplo, você tem, sei lá, uma semana para aprender física quântica. Então, eu coloquei aqui como exemplo, olha, crie para mim um cronograma de estudo de 5 dias sobre o básico de física quântica. O que ele fez? Ele me criou um cronograma separado em 5 dias com o tema que eu preciso estudar em cada um desses dias. Por exemplo, no primeiro dia, introdução à física quântica. No segundo, mecânica quântica. No terceiro, átomos e partículas subatômicas, e assim sucessivamente. Veja que bacana, né? Você já tem ali um roteiro de estudo. Caso você não saiba nada, isso pode ser muito útil. Você poderia até pedir aqui para ele também referências. Me dê referências sobre introdução à física quântica. Ele vai mostrar para você aqui com os links.
Eu acho que é isso. São 4 exemplos aqui básicos, mas que já vão ser para você uma mão na roda para você alavancar o seu estudo. Bacana! Espero que você tenha gostado deste episódio, desta aula número 3. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, dê um joinha, se inscreva no canal. E lembre-se, um canal como este, que tem o propósito de levar técnicas de educação, ele vai crescer e vai se fortalecer desde que você ajude, tá bom? Então eu conto sempre com a sua contribuição, beleza? Um fortíssimo abraço, fique bem e até a próxima aula aqui na Oficina de Estudo. Fui!